Olá, amado e amada, tudo bem com você? Hoje eu vou mostrar os 7 erros que você pode estar evitando após passar por um divórcio. Ou se você já passou por um divórcio e quer evitar esses erros em futuros relacionamentos, seja amorosos, profissional, financeiro, familiar ou com seus filhos, tá bom? Eu passei por vários deles nos meus relacionamentos, nos meus divórcios. Te confesso que teve muita dor, muita perda, muita decepção, muitos choros. Afetou na época meu emocional e só pude entender isso depois de 20 e poucos anos. Primeiramente, quero me apresentar, sou Adriana Moraes, sou mãe, esposa, mulher, avó e terapeuta. Então, primeiramente, quando a gente casa muito nova, né, a gente acha sempre que a gente sabe de tudo, né? Daí vem as experiências da vida, a gente acaba aprendendo com os erros. Estamos aqui para aprender nesse mundinho, né? E amadurecer com a vida. Portanto, quando a gente insiste em padrões que estão ali nos adoecendo nos relacionamentos, tem alguma coisa errada e a gente precisa rever. Vem aqui comigo que eu vou te mostrar os 7 erros que você pode estar evitando. Bora lá! É querer contato com o ex. Então a gente se divorciou, passou lá por um processo de divórcio doloroso. Muitas vezes a gente começa a ter o que? Sentir falta da pessoa, começa a rever algumas coisas. Mas muitas vezes é carência, a gente começa a ver só o lado, algumas coisas boas do relacionamento, né? Não vê também o que foi que aconteceu para acabar esse relacionamento, quais foram as dores durante esse relacionamento. E a gente acaba querendo ter contato, saber como que a pessoa tá, quer conversar com a pessoa mesmo estando divorciado. E muitas vezes a gente tem que respeitar o espaço dela. Ela não quer falar com você, e muitas vezes a gente insiste em falar com a pessoa. E o que acontece? A pessoa vai vir com, como diz, com 10 pedras na mão, né? Então, nesse caso, o que a gente pode estar fazendo? Só em último caso, falar com esse. Manter contato zero, né? Possível. Se você não tem filhos, no meu caso, na época, eu tinha filhos, né? Eu tive um filho do primeiro relacionamento. Então, muitas vezes eu deixava o advogado que eu tinha contratado na época. Infelizmente, o advogado era público, era para nós dois. E é um erro que está aí também, né? Sempre advogado para ambas as partes, não só para o casal. E o que acontecia? Em vez de eu deixar para o advogado resolver, eu sempre queria estar flertando. Queria sempre estar flertando com o ex, né? Então aí você começa a discutir com esse parceiro, né? Quer discutir com esse parceiro sobre por que acabou, por que não deu certo, e isso acaba acarretando em problemas no seu emocional. Então a primeira coisa é esse ponto. Parar de falar com esse, né? Se envolve filhos, só em último caso, que o advogado resolva, tá bom? E vamos agora então. E o segundo erro é não respeitar o teu luto. Então, o divórcio é um luto, sim, gente, tá? Quando a gente ignora esse processo que é tão difícil, a gente acaba se deixando de lado, né? Então, precisa respeitar. É um luto, é uma perda. Nós passamos, às vezes, 2, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos com uma pessoa e não respeitamos o momento desse luto. Esperar, tudo tem o seu tempo, né? Você pode chorar, sim, você pode chorar, você pode repensar sobre o que deu errado e também o que deu certo e que você fez também o que tinha que ter feito e tá tudo bem, não se cobrar. Então, o casamento, quando se passa por um divórcio, é como se a gente perdesse um ente querido, tá? É um luto, então a gente precisa passar, dar-se essa oportunidade para a gente passar, viver esse luto, para só assim a gente estar bem com nós mesmos, tá bom? O terceiro erro é entrar em outro relacionamento, entrar para sair daquela carência. Então, além de viver
buscar, somente você vai saber qual é o tempo, tá? Então, só que é um ponto muito importante. Às vezes a gente acha, se passou 3 meses, 5 meses que eu me divorciei, agora é a hora. Muitas vezes leva-se 1 ano, né? 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Isso varia de pessoa para pessoa. Então, só que quando você passa por esse processo, você fica muito mais fácil se você busca apoio emocional para entender a causa, né, desse divórcio, tá bom? Aí sim, quando você estiver preparada ou preparado para entrar em outro relacionamento, você vai evitar também de atrair outros relacionamentos, outras pessoas com o mesmo tipo de problema que você está naquele momento, seja por carência, seja por relacionamentos abusivos, que acontece muito, tá, gente? Então tem pessoas, você vai encontrar. Então é importante você respeitar a sua fase, tá bom? E o erro número 4 é ignorar seus padrões emocionais. Então eu ignorava muito os meus padrões, né, nos meus relacionamentos, nos meus divórcios, durante 20 e poucos anos. Porque eu não via a minha história de vida, eu não olhava para a minha infância, o que foi que aconteceu na minha infância, na minha adolescência, que fez com que eu atraísse esses tipos de relacionamentos que não deram certo. Então, quando você olha para a sua história de vida, você passa a entender, será que é uma crença do meu pai? Será que é uma crença da minha mãe? Será que tem coisas com meu pai, eu com meu pai, relacionamento, eu com a minha mãe? O que é que está acontecendo que se eu soubesse de algumas coisas, eu teria muito sofrimento para minha vida. A gente fala que mas sofrimento, dores, acaba nos amadurecendo, certo? Só que tem muitas coisas que acabam acarretando na vida dos filhos também. Então, quando a gente toma decisões erradas, a gente não só afeta a nossa vida, como afeta a vida de nossos filhos. Número 5 é negligenciar o autocuidado e o emocional. Né? A gente não pode generalizar aqui. Quando passam por divórcios, acabam se deixando de lado completamente, tá? Deixam de se cuidar, tanto físico como emocional. Acabam se deixando de lado mesmo. Daí entra o estresse, entra a ansiedade, entra a depressão. A gente acaba se afastando dos amigos. Por conta que eu estava a sua curtida, me seguir aqui no canal. Se esse assunto é importante para você, porque nós vamos estar aqui falando também sobre com os seus filhos, na sua vida em geral, né? Como a gente pode se relacionar melhor com o nosso próximo e com nós mesmos, tá? Então deixa aqui. O 6º erro é ficar se culpando pelo passado. Gente, certo, no outro relacionamento. Será que eu vou acabar com essa pessoa aqui também tá fazendo, parece a mesma coisa lá no outro relacionamento. Então, nossa, mas também foi culpa minha, né? Então, precisa aprender e não repetir mais. Então, somente quando você se autoconhece, saber dos seus traumas, do que está te levando a atrair parceiros ou parceiras, ou profissões até, né? Uma vida complicada. Tem que ver o porquê que eu estou atraindo isso para minha vida, né? Então, às vezes tem coisas lá no passado que ainda está amarrado, que eu preciso soltar. Quando eu solto, quando eu libero, eu dou entrada para o novo. Então, tudo começa a fluir. Quando eu falo muito de um problema, muito de uma coisa para os meus amigos, né, pessoas mais próximas, eu estou atraindo mais daquilo. Quando eu coloco sempre a culpa no outro e não acolho também que eu sou 50%, tenho um pouco de 50% de culpa e a outra pessoa também, então eu acabo me libertando de certos padrões negativos em minha vida, tá? Então eu acabo deixando a culpa de lado e passo a entender melhor a minha vida, tá bom? Então se perdoe, não é porque deu errado que com o próximo também vai dar errado. Então se perdoe e coloque como aprendizado. Não vou fazer mais isso e vou continuar a minha vida de maneira para que eu evolua nas áreas comigo mesmo e com meus filhos. E o 7º erro que eu também cometi, que é muito importante, é não se organizar financeiramente, tá? Eu lembro que lá no primeiro divórcio que eu tive com o pai da minha filha, eu passei por maus bocados, gente. Passei por maus bocados mesmo. Eu era muito nova, não tinha estrutura financeira, não tinha estrutura emocional,
nem apoio do meu pai, da minha madrasta na época, não tive apoio, tá? Porque meu pai tinha certas crenças, que mulher separada não vale nada. Ele queria que minha filha ficasse com ele na época e eu que fosse seguir minha vida, mas eu como mãe, né? Como leoa, eu abracei, então, como mãe solo e fui seguir a minha vida, né? Entre perrengues, fui seguir minha vida e fui criar a minha filha. Então, foi aí que eu comecei a me relacionar com outra pessoa, a ter uma nova família, a trabalhar, arregaçar as mangas, sofri bastante, tive abusos físicos e verbais também, não foi fácil, não estava preparada financeiramente para nada, tá? Tudo aconteceu muito rápido, o meu primeiro divórcio, e depois outros relacionamentos também, passei por processos difíceis, tá? Por questões de abusos mesmo físicos e verbais. Depois, mesmo estando preparada financeiramente nos outros divórcios, acabei perdendo, né? Acabei perdendo financeiramente também, pagando advogados, tive que entrar com litigioso, né, no outro divórcio. Não foi fácil, foi difícil, porém eu superei, né? Não estou aqui como vítima, como eu disse, porém nós temos que nos preparar, nos planejar para que a nossa vida ande de maneira certa, né? Então eu falo hoje, quando você se prepara financeiramente, após um divórcio, as coisas ficam mais fáceis para você tomar decisões, porque você começa a guiar também, você tem os filhos, né, para sustentar. Muitas vezes os parceiros, eles acabam deixando tudo para as mães, né, e tem muitos pais também que não têm apoio da ex-mulher, né, na parte emocional, às vezes também financeiro, não falo só para a mulher, falo também do homem, né, então precisa ter uma estrutura financeira ambos os lados, tá? Então, eu praticamente na época, eu me via sozinha, somente eu e Deus e minha filha, né? Então, tudo por conta de quê? Por falta de conhecimento. Eu não tinha conhecimento, né? Vim de uma família muito pobre, de uma estrutura muito precária, então a gente acaba apanhando muito na vida, né? Até que a vida vai nos ensinando, a gente vai aprendendo e vai se superando dia após dia. Né? Não é mesmo? 7 erros que você pode estar evitando ao estar passando por um divórcio, tá? Ou se você já passou por um divórcio e ainda está na luta, criando seus filhos, de repente são do seu ex-marido, da sua ex-mulher, né, para os seus filhos. Então é importante você se organizar financeiramente para que você tenha estrutura emocional, né, primeiramente com você, para você criar esses filhos de maneira saudável, tá? Então, se você não tem estrutura emocional, a sua vida desanda, tá bom? A sua vida desanda. Então, a sua saúde mental vai por água abaixo, a sua saúde física vai por água abaixo, tá? Eu passei por vários. Tá ruim com ele, pior sem ele. Isso é uma crença, tá, gente? É uma crença. Então, primeiro você se estrutura emocionalmente, financeiramente. Se você já tentou de todas as maneiras, para passar por um divórcio. Se você já passou pelo divórcio, evite passar por essas coisas. O caminho vai ser muito árduo, tá? Não se envolvam tão já com parceiros. Se estruture primeiramente, tá? Trate do seu emocional, da sua carência, da sua solidão, esteja bem com você. A gente fala que a solitude é muito boa, Porém, até que ponto essa solitude também acaba afetando o seu meio social, né? Então, uma pessoa que só vive na solitude também acaba tendo problemas para se relacionar com as pessoas à sua volta, tá bom? Então, tudo tem o seu pró e o seu contra. Então, a melhor maneira hoje é se autoconhecer. Então, eu passei, depois de 20 e poucos anos, eu acabei fazendo muitos estudos na área da psicanálise, constelação, PNL, para ressignificar os meus traumas, né, as minhas crenças que eu tive lá na minha infância. E eu pude entender o porquê que eu estava atraindo divórcios para a minha vida, né? Então, tem aí também, né? A gente tem que cortar laços, né? Cortar laços para que a gente possa estar bem com nós, né? E assim atrair pessoas boas, saudáveis,
como vamos estar no momento, tá bom? Aí no link, saiba mais, eu vou estar te auxiliando em como sair melhor deste divórcio, tá bom? Porque o divórcio é sofrimento, muitas vezes é sofrimento, às vezes a gente acha que está livre, é liberdade, e muitas vezes não é liberdade, a gente acaba encontrando aqui fora coisas piores ainda, tá? Hoje eu sou casada novamente, já há alguns anos, né? Minha filha já é estudada, já está bem, já casou. Criei uma filha saudável, com muito trabalho. Sou grata pelos companheiros que tive, 2 já faleceram, né? Porém, os outros sou grata também. Não devo nada a eles. Fiz aí, os bem tinham os problemas deles, eu tinha os meus. E aquele negócio que eu falei, né? A gente acaba atraindo, se a gente não está bem, a gente também atrai relacionamentos problemáticos, tá bom? Então, gratidão por vocês terem estado nesse vídeo, pela sua paciência. E se você quer aprender mais, né, comigo nos vídeos seguintes, me segue aí, curte esse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, tanto para homem como para mulher. Beijo. Gratidão.